O maior motivo de você ainda não ter prosperado não é falta de oportunidade, nem falta de fé, nem falta de esforço. Existe um bloqueio invisível operando na sua mente, e enquanto você não enxergar isso, nada externo vai mudar de verdade. Napoleon Hill percebeu que pessoas com o mesmo talento e as mesmas chances tinham resultados completamente diferentes. A diferença não estava no mundo, estava no que elas carregavam por dentro. Hoje, você vai descobrir 5 bloqueios que podem estar decidindo seu nível financeiro sem você perceber. A maioria das pessoas acredita que falta dinheiro porque falta oportunidade, falta sorte ou falta esforço, mas essa é uma das maiores ilusões financeiras já aceitas como verdade. Se esforço fosse o fator decisivo, as pessoas mais cansadas do mundo seriam as mais ricas, e você sabe que não são. Existem milhões de pessoas que trabalham duro, acordam cedo, se sacrificam, e mesmo assim, continuam presas no mesmo nível financeiro ano após ano. Isso não acontece por incapacidade nem por azar. A verdade é mais desconfortável. Existe algo operando abaixo da superfície, algo que não aparece no extrato bancário, mas que decide silenciosamente o quanto uma pessoa permite ganhar, manter e expandir. Enquanto esse fator invisível não é identificado, qualquer esforço externo vira um ciclo de tentativa, frustração e repetição. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem avançar com menos desgaste, enquanto outras lutam muito e continuam no mesmo lugar. Existe um tipo de bloqueio que não faz barulho. Ele não aparece como um problema claro. Ele se esconde em pensamentos automáticos, em sensações estranhas, em decisões que você toma sem saber exatamente por quê. É aquele momento em que você até quer crescer, mas algo dentro de você hesita. Você sente vontade de avançar, mas adia. Você recebe uma oportunidade, mas sente um desconforto que não sabe explicar. Esse é o tipo de sabotagem mais perigosa, porque ela não parece sabotagem. Ela parece prudência, parece cautela, parece até maturidade, mas na verdade é um padrão inconsciente operando no comando. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente aceita ordens mesmo quando você não percebe que está dando. E quando essas ordens estão contaminadas por medo, culpa ou crenças antigas, a mente cria um teto invisível. Você pode até subir, mas sempre bate nesse limite silencioso e volta para a zona conhecida. Enquanto esse inimigo invisível não é trazido à consciência, ele continua decidindo o seu nível financeiro por você. Napoleon Hill não construiu suas ideias a partir de teoria ou opinião pessoal. Ele passou mais de 20 anos estudando diretamente algumas das mentes mais ricas e influentes de sua época. Pessoas que construíram fortunas, impérios e legados duradouros. E o que Hill descobriu foi algo que contrariava o senso comum. A diferença entre quem prosperava de forma consistente e quem vivia em ciclos de altos e baixos não estava apenas em estratégia, mercado ou esforço. Estava na estrutura mental que cada pessoa sustentava diariamente. Hill percebeu que antes de o dinheiro se manifestar no mundo físico, ele já havia sido aceito ou rejeitado no mundo mental. Por isso, ele afirmava que a pobreza começa como um estado de consciência antes de se tornar um estado financeiro. Essa observação mudou tudo, porque significa que enquanto a mente carrega conflitos internos sobre dinheiro, sucesso e merecimento, nenhuma técnica externa consegue criar prosperidade estável. O mundo apenas responde ao comando interno que já está ativo. Talvez você não chame isso de bloqueio, mas os sinais estão aí. Você pode até ganhar um pouco mais em alguns períodos, mas logo depois parece que algo acontece e tudo volta ao ponto anterior. Uma despesa inesperada, uma decisão ruim, uma perda, um atraso. Ou então, você tem boas ideias, sente que poderia fazer mais, mas sempre adia o momento certo.
Existe também aquele desconforto silencioso ao ver outras pessoas prosperando. Não é inveja clara, é uma sensação estranha, quase uma mistura de admiração com incômodo. Às vezes, surge até uma culpa por desejar o mesmo. Muitas pessoas também sentem medo de crescer e depois perder tudo, como se prosperar fosse perigoso. Esses padrões não são coincidência, eles são sinais de uma programação interna que ainda não foi revisada. Quando a mente carrega conflitos com dinheiro, ela cria ciclos. Sobe um pouco, recua, tenta, trava, avança, se sabota. Não porque a pessoa quer, mas porque o comando interno ainda não foi alinhado. Napoleon Hill identificou padrões mentais específicos que aparecem repetidamente em pessoas inteligentes, esforçadas e cheias de potencial, mas que continuam financeiramente limitadas. Ele não chamava isso apenas de maus hábitos, mas de bloqueios internos. 5 deles aparecem com uma frequência impressionante. O primeiro é o medo da pobreza, que faz a pessoa agir a partir da ansiedade, não da visão. O segundo é a culpa pelo dinheiro, que cria conflito entre prosperar e se sentir uma boa pessoa. O terceiro é a crença de não merecimento, aquela sensação silenciosa de que riqueza é para os outros, não para você. O quarto é a procrastinação financeira, que parece preguiça, mas na verdade é medo disfarçado. E o quinto é a comparação constante com os outros, que desvia o foco do próprio caminho. Cada um desses bloqueios age como uma âncora invisível. Eles não gritam, mas puxam você de volta sempre que tenta avançar. E, nos próximos pontos, você vai entender como cada um opera e por que eles são muito mais perigosos do que parecem. O medo da pobreza é um dos bloqueios mais cruéis, porque ele faz a pessoa tomar decisões não para crescer, mas para apenas sobreviver. Quem carrega esse medo pensa constantemente em perder, em faltar, em não ser suficiente. Isso gera apego excessivo ao pouco que se tem, ansiedade constante e escolhas baseadas em segurança imediata, não em expansão. Napoleon Hill alertava que o medo paralisa a imaginação criativa, e sem imaginação não existe riqueza duradoura. O segundo bloqueio, a culpa pelo dinheiro, é ainda mais silencioso. Muitas pessoas cresceram ouvindo que dinheiro corrompe, que ricos são egoístas, que prosperar espiritualmente exige sacrifício material. Mesmo sem perceber, o subconsciente associa dinheiro a algo moralmente errado. O resultado é trágico. Quando o dinheiro começa a entrar, a própria mente cria mecanismos de autossabotagem. Gastos impulsivos, decisões ruins, perdas inesperadas. Não por azar, mas porque a mente rejeita aquilo que ela considera errado. Enquanto medo e culpa operam juntos, a riqueza até pode chegar, mas ela não consegue ficar. A crença de não merecimento é, para muitos, o bloqueio mais profundo de todos. Ela não aparece como um pensamento claro, mas como uma sensação silenciosa. Isso não é para mim. Essas pessoas são diferentes. Eu não nasci para isso. Napoleon Hill foi direto ao afirmar que o homem só alcança aquilo que acredita ser digno de sustentar. Quando alguém não se sente merecedor, o sucesso vira algo temporário, frágil, instável. Ele pode até chegar, mas não permanece. Esse bloqueio geralmente nasce de experiências antigas, palavras que foram ditas, ambientes de escassez, histórias familiares e até ensinamentos distorcidos sobre humildade. A mente aprende ainda cedo a não ocupar certos lugares, a não crescer demais, a não se destacar. E mesmo quando a pessoa racionalmente quer prosperar, internamente, ela carrega um freio invisível. É como se houvesse um teto emocional. Sempre que a vida tenta levar essa pessoa além, algo dentro dela puxa de volta para o nível que parece seguro ou merecido. Enquanto essa identidade não é atualizada, nenhuma técnica financeira consegue criar prosperidade estável.
porque o subconsciente sempre trabalha para manter a imagem que a pessoa tem de si mesma. A procrastinação financeira quase nunca é preguiça. Ela é medo disfarçado de adiamento. É saber que precisa organizar as finanças, estudar dinheiro, investir em si, executar uma ideia e, mesmo assim, empurrar para depois. A mente prefere o desconforto conhecido à expansão incerta. Napoleon Hill chamava isso de um dos assassinos silenciosos do sucesso, porque pequenas decisões adiadas hoje se transformam em grandes arrependimentos amanhã. Cada "depois eu vejo" reforça no subconsciente a identidade de alguém que adia o próprio crescimento. Já a comparação constante com os outros é um dreno invisível de energia. Quando você se mede o tempo todo pela régua alheia, sua mente se fragmenta. Ou você se sente inferior e desiste, ou se sente superior e relaxa. Em ambos os casos, perde o foco no próprio caminho. Napoleon Hill ensinava que cada pessoa tem um percurso único de prosperidade. Quando você olha demais para os lados, deixa de construir o que só você pode construir. A comparação rouba a clareza, enfraquece a identidade e mantém a mente ocupada com a vida dos outros, em vez de comprometida com o próprio crescimento. Muita gente acha que está esperando o momento certo, mas na verdade está presa no vício da indecisão. Esse é um dos bloqueios mais silenciosos que existem, porque ele não parece um erro, ele parece prudência. Mas por dentro, ele vai criando um padrão perigoso, o padrão de sempre adiar o próprio destino. Napoleon Hill ensinava que a maioria das pessoas não fracassa por tomar decisões erradas, mas por nunca decidir de verdade. A mente, quando não recebe uma ordem clara, entra em modo de proteção, não em modo de criação. E quando você vive em modo de proteção, você não constrói prosperidade. Você apenas evita perdas. Quantas vezes você já sentiu que tinha potencial, mas adiou? Que podia ter começado algo, mas ficou analisando demais? Que sabia o que precisava fazer, mas ficou esperando mais segurança, mais sinais, mais garantias? Cada vez que você faz isso, você ensina ao seu subconsciente que não confia em si mesmo. E quando você não confia em você, sua mente não libera energia, foco e criatividade para prosperar. A indecisão cria uma identidade interna de alguém que sempre está quase pronto para começar, quase pronto para crescer, quase pronto para vencer. O sucesso pertence a quem decide rápido e ajusta no caminho. O fracasso pertence a quem ajusta na cabeça, mas nunca sai do lugar. Você não precisa da decisão perfeita, você precisa da decisão comprometida, porque a decisão cria movimento, e o movimento cria clareza. Clareza não vem antes da decisão, clareza vem depois. A mente só revela o próximo degrau depois que você pisa no atual. Quem fica esperando ver a escada inteira nunca sobe. A partir de hoje, você começa a se ver como alguém que decide, mesmo com medo. Mesmo sem certeza total, mesmo sem todas as respostas, porque pessoas prósperas mentalmente não são mais inteligentes, elas são mais decididas. Se esse bloqueio tocou em você, não ignore. Talvez esse seja exatamente o ponto que está segurando a sua próxima virada financeira. Agora chegamos no bloqueio mais profundo de todos. E se você entender isso, você entende por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade, enquanto outras parecem sempre lutar, mesmo trabalhando duro. As pessoas não ganham dinheiro no nível do esforço. Elas ganham dinheiro no nível da identidade. Se lá no fundo você ainda se vê como alguém que apenas sobrevive, sua mente vai sabotar qualquer tentativa de prosperar de verdade. Você pode até ganhar mais por um tempo, mas algo sempre acontece para te puxar de volta ao seu antigo padrão. Porque o subconsciente luta para manter coerência com quem você acredita que é. Quando você diz que dinheiro é difícil, sua mente escuta que prosperidade não é para você. Quando você diz que na sua família sempre foi assim,
Sua mente registra que esse é o seu limite. E enquanto essa for a sua identidade interna, esse também será o seu teto financeiro. A grande virada acontece quando você muda a frase interna de "eu tento prosperar" para "eu sou alguém que prospera". Não é arrogância, é alinhamento, é identidade, é comando interno. Quando sua identidade muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados mudam. Talvez você nunca tenha sido ensinado a se ver como próspero. Talvez você tenha sido treinado a se contentar, a se adaptar, a se limitar. Mas hoje você está ouvindo algo diferente. Hoje você está sendo chamado para sair da mentalidade de sobrevivente e entrar na mentalidade de construtor, de destino. Se essa mensagem falou com você, não foi por acaso. Você não chegou até aqui sem motivo. Algo dentro de você sabe que é hora de destravar um novo nível. Se inscreva no canal agora, especialmente se você sentiu que esse vídeo mexeu com você por dentro. Aqui nós estamos construindo uma nova mentalidade, dia após dia. Deixe o seu like, porque isso faz esse tipo de mensagem chegar a mais pessoas que também estão precisando destravar a mente. E agora, escreva nos comentários exatamente isso. Eu recebo essa nova identidade. Escreva, porque quando você declara, sua mente registra. Quando sua mente registra, sua vida começa a se alinhar. E não pare agora. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela foi escolhido para continuar essa reprogramação. Clique nele agora, porque o que você ouviu hoje é só o começo da sua virada.